Se você quer começar a atender paciente com feridas, fica até o final dessa live, porque hoje eu vou te ensinar, vou te mostrar o que não pode faltar na tua maleta, o que não pode faltar no teu consultório móvel. É isso mesmo, você que quer atender paciente em domicílio, primeira lição da noite, entenda que a sua maleta é o seu consultório móvel. Por isso que é tão importante uma aula sobre isso. Eu sou a professora Brenda Monte e hoje, na aula de hoje, eu vou te ensinar por que é tão importante você estar atento ao que você vai levar dentro da tua mala quando você vai atender um paciente com feridas, tá? Essa dúvida surgiu de um dos meus alunos e eu achei por bem trazer esse tema numa live por ter tantos detalhes, né, esse tema. Então a gente já vai, sem mais delongas, começar a entrar realmente na parte prática da coisa. Bom, antes da gente falar do que você vai colocar efetivamente dentro da tua maleta, eu quero te trazer algumas informações muito importantes, tá? Parece bobo dizer, né, assim, que você precisa pensar naquilo que você vai levar para o atendimento ao seu paciente. Só que toda vez que eu faço essa pergunta, né, você sabe o que você precisa levar? Muitas pessoas falam aqueles materiais básicos de qualquer curativo, né, gaze, soro fisiológico, atadura, esparadrapo, enfim. Inclusive hoje uma pessoa colocou na minha caixinha de perguntas, né, esses materiais. Mas eu quero que vocês pensem comigo, né, que antes de pensar nesses materiais, o que você precisa entender? Se você é enfermeiro, saiba que todas as vezes que você vai atender um paciente com ferida, você não está indo fazer um procedimento, você está indo fazer uma consulta de enfermagem. É diferente, tá? Daí você já deve saber que é diferente. Por quê? A gente tende a precificar o nosso serviço pelo procedimento em si. Então, muitas pessoas me procuram e falam assim: Brenda, tu precifica o teu curativo pelas tabelas de honorário do Corém? E eu respondo: eu tenho as tabelas como uma base. Por quê? Se você precifica ali somente tendo como base a tabela do Corém, você está deixando de lado algumas outras informações que são importantes para você colocar dentro da sua precificação. Então, pensar que eu estou indo fazer um procedimento, isso já te tira dinheiro e isso já tira valor do teu trabalho. Olha a Luísa falando aqui que em Teresina a gente encontra na Ótima Distribuidora, exatamente. E recomendo, inclusive, os materiais da Ótima. Gosto muito porque eles são a revendedora aqui em Teresina da Convatec. Em algumas outras aulas eu vou falar um pouco desses materiais para vocês. Enfim, né? Mas voltando... Quando a gente pensa que nós vamos fazer uma consulta de enfermagem, já entra aí o quê? O valor da consulta de enfermagem mais o procedimento. Então, nós valorizamos o nosso trabalho no momento em que nós pensamos assim. Segundo ponto, quando nós entendemos que nós vamos fazer uma consulta e não só um procedimento, além de pensar no financeiro, né, no nosso trabalho em si, a gente precisa pensar também que o paciente vai receber uma assistência de enfermagem e não somente um curativo, tá? Então, para você pensar nos materiais, você já precisa partir desse pressuposto, que você vai executar a SAI, a sistematização da assistência de enfermagem. Então, além dos materiais que você vai precisar, você também vai precisar de instrumentos, de checklist, de prontuário, né, de histórico de enfermagem, de material para evolução, mas isso aí é material para uma próxima live. Hoje a gente vai falar de material. Então, pontos que eu quero que vocês
Lembrem, né? Primeiro, que você não vai fazer somente um curativo, você vai fazer uma consulta de enfermagem. Segundo ponto importante, você precisa lembrar que quando a gente faz atendimento em domicílio, a gente pode encontrar vários ambientes, né? Quando a gente pensa em fazer um curativo no hospital, é diferente de um curativo no domicílio. No hospital, você vai estar ali num ambiente controlado, num lugar que é o teu ambiente, que você sabe onde é que está a mesa de maio, que você sabe onde é que estão os materiais, que você sabe que ao lado do leito do paciente, você vai colocar uma mesinha de apoio com teus materiais, etc e tal. Você precisa lembrar que no hospital você tem um expurgo, que no final do curativo você vai lá depositar seu material para esterilizar, mas que no ambiente do domicílio não vai ter nada disso, né? Você precisa lembrar que no domicílio vai ter um lixo comum, que talvez a dona Maria, a mãe do paciente, ou o seu José, o esposo da paciente, ele vai ter um lixeirinho que ele joga material biológico, né? Que ele joga casca de fruta, verdura e resto disso, daquilo, que você não pode jogar ali material contaminado, né? Que você não pode jogar ali perfuro cortante, você tem que lembrar desses detalhes. Outro ponto, você precisa lembrar que quando você vai para o domicílio do paciente, você leva consigo um consultório, como eu acabei de dizer. E que esse consultório vai dentro da tua maleta. Mas eu, Brenda, gosto de pensar que nós precisamos ter duas maletas. A maleta mental e a maleta física. Então, primeiro eu vou te falar o que tu tem que ter dentro da tua maleta mental para ir tratar um paciente com ferida. Primeiro, você precisa ter conhecimento. Amor, sem conhecimento você não faz nada. Você precisa ter raciocínio clínico. Tem muita gente que quer começar a tratar paciente com ferida e já pensa logo, eu preciso comprar coberturas, eu preciso comprar uma maleta bem bonita, e preciso comprar um laser. Calma. Você precisa primeiro de conhecimento para saber fazer raciocínio clínico. Eu vou te dar um exemplo do porquê. Hoje uma aluna, eu chamo de aluna porque, enfim, ela assiste minhas aulas aqui, tá me acompanhando. Né? A gente não se conhece pessoalmente, é uma aluna do Instagram, me mandou uma mensagem no direct mostrou uma perna de um paciente, falou o seguinte: Brenda, olha isso aqui, esse paciente está em casa com essa ferida, né? E me mandaram mensagem pedindo para eu ir lá avaliar esse paciente. E na hora que eu vi, eu pensei, cara, esse paciente não deveria estar em casa, ele deveria estar internado. Só pela foto, ela já percebeu isso. Num outro caso, né, esse aconteceu comigo, uma pessoa mandou uma mensagem para mim também com as imagens, dessa vez de um pé de um paciente que estava completamente necrosado, completamente isquemiado. E a pessoa me falou: Brenda, esse paciente evadiu do hospital, não quis amputar. O médico vascular solicitou amputação, o paciente não quis amputar, foi para casa, eu queria que tu fosse dar uma avaliada e fazer curativo. Na hora que eu vi as fotos, eu falei, eu não vou, porque não adianta. A conduta médica, nesse caso, está correta. Ele precisa de amputação, não adianta eu ir fazer curativo. Então, você entende que só pelas informações preliminares eu já consegui fazer um raciocínio clínico e ali ter uma base do que eu ia encontrar e compreender o que precisava ser feito. Antes de ir até o paciente, você precisa ter essa base muito bem formada. Ok, segunda coisa que não pode faltar na tua maleta mental: informação. Hoje em dia, nós temos, assim, uma facilidade enorme de ter acesso às informações do paciente antes mesmo de chegar até ele. Nesses dois exemplos que eu falei, ficou bem claro isso, né? Hoje a gente tem WhatsApp, a gente tem imagem, a gente tem acesso a muita coisa antes mesmo de chegar no paciente. Só que qual é o problema? A gente tem que ter cuidado com esse negócio de estar avaliando ferida por foto, né?
Muita gente faz isso, né? Manda assim um direct, um WhatsApp, ou vê essa ferida aí pra mim, me diz o que tu acha, me diz o que tem que ser feito. Só que a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque avaliar só por imagem não te dá certeza, né? A menos que você faça uma teleconsulta, que aí é uma coisa bem diferente. Você vai fazer uma anamnese bem detalhada, você vai fazer uma avaliação de imagens de dias, né? E não só de uma imagem. Então, essa informação que você recebe antes da consulta, né, quando o paciente entra em contato contigo pelo WhatsApp, é válido você pedir imagem da ferida, é válido que você peça já informações do quadro clínico do paciente, para você já chegar lá munido de informação. Para você já prescrever o paciente, não, calma. Né? Porque eu tenho muitos amigos que fazem isso, que ficam ansiosos. Eu já fiquei assim, né? No começo, eu lembro que muitas vezes a pessoa entrava em contato comigo, mandava a imagem, falava o caso clínico e dizia: Brenda, vem aqui, né, fazer o curativo e tal. E eu já ficava: meu Deus, o que eu vou usar nessa ferida? O que eu vou usar nessa ferida? O que essa ferida precisa? A pessoa me falou isso. Pela imagem, pela foto eu tô vendo isso, então eu vou ter que usar isso. Calma, esse momento de informação prévia não é para você decidir já a conduta. É para te dar uma base do que você vai encontrar. É para você ver o tamanho da ferida, saber quantas gases você vai precisar usar provavelmente, quanto de soro você vai precisar usar. Então, informação é muito importante de ter na tua maletinha mental antes de chegar até o paciente. E o terceiro item que não pode faltar na tua maleta mental é um protocolo clínico. E esse protocolo clínico, ele não precisa estar só na tua mente, mas também no papel. Antes de você começar a tratar paciente, você precisa saber qual é o teu protocolo clínico, quais são as coberturas que você vai utilizar. Quando a gente começa a estudar a ferida, a gente sabe, quem tá aqui sabe, né? Quem tá aqui nessa live que já trata ferida ou já estuda ferida sabe, pode colocar até aí nos comentários da live pra mim. Existem milhares de coberturas, você não fica perdido às vezes com tanta cobertura que existe? Vocês não ficam perdidos de saber que existe espuma que é absorvente, hidrofibra que é absorvente, fibra que é absorvente? E aí você fica: cara, eu tenho que usar aqui uma cobertura absorvente, mas o que é que eu vou usar? Socorro! Né? Existem muitas, e existem muitas marcas. Então, quando você tem a intenção de começar a ter o teu negócio de tratamento de feridas, seja em domicílio, seja no consultório, você vai montar o teu protocolo para colocar ali as coberturas que você vai usar, os fornecedores de cobertura que você vai ter, para que isso te norteie e também não te deixe aflito, né, na hora de realizar o tratamento. Então, quando você chega para o paciente, que você vê que a ferida dele está na fase inflamatória, que a ferida está infeccionada, que tu vai precisar de uma cobertura X, você já sabe que aquela cobertura tá no teu protocolo, então é aquela cobertura que você vai usar. Eu vou te dar um exemplo do porquê que é tão importante ter um protocolo clínico. Antigamente, ainda esse ano, no início do ano, toda vez que eu usava curativo com prata, curativo que dispensa prata no leito da ferida, com 14 dias a gente precisa parar, né? O fabricante orienta que com 14 dias a gente pare de usar a prata. E aí, quando chegava no 14º dia que tinha que parar de usar a prata, eu percebia que a ferida ainda precisava de uma cobertura antimicrobiana, então vou usar uma espuma com pHMB. Era esse o meu protocolo. Então, passaram-se 14 dias, a ferida ainda precisava de antimicrobiano, espuma com pHMB. Só que eu percebi que uma determinada espuma pHMB de uma determinada marca macerava muito as bordas. Ela faz absorção horizontal, então ela estava jogando o exudato para as bordas da minha ferida. O que acontece? Maceração de borda. E aí eu percebi, eu preciso de um outro antimicrobiano
para substituir essa espuma com PHMB quando a ferida precisar de absorção e de antimicrobiano. E aí eu comecei a utilizar o DAC com espuma, que é um antimicrobiano que faz também absorção e faz vertical. Ou seja, não estava macerando borda. Então, no meu protocolo, eu, Brenda, não uso a espuma com PHMB. Eu uso a espuma com DAC. Então, você vai perceber pelas evidências clínicas e também pela tua prática clínica quais são as coberturas que você prefere que você vai colocar no seu protocolo, certo? Então, sabendo disso, sabendo de todas essas informações dessa maleta mental que a gente precisa ter, nós vamos agora para a nossa maleta física, que eu sei que é por causa dela que vocês estão aqui, né? Gente, vamos lá. Primeiro, né, antes de definir o que você vai colocar dentro dessa maleta, você precisa pensar na definição de curativo. Então, hoje nós temos a definição de que nós temos curativos simples e curativos complexos. Então, o enfermeiro ele pode realizar curativos de feridas simples e de feridas complexas, certo? E nós temos também a definição quanto ao tamanho das feridas. Então, nós temos curativos pequenos, médios e grandes, tá? Ok, sabendo disso, o que eu quero que vocês pensem? Os materiais, eles vão mudar de acordo com se você vai fazer um curativo simples ou um curativo complexo. Ficou meio ruim na projeção, mas eu vou colocar para vocês lá no grupo do Telegram. Então, o que eu preciso pensar? Toda vez que eu vou fazer um curativo simples, eu tenho basicamente 3 passos. Eu vou retirar o curativo anterior e vou avaliar esse curativo anterior. Eu vou realizar limpeza do leito da ferida. E depois, por último, eu vou aplicar a nova cobertura. E eu vou fechar, ocluir com uma cobertura secundária e uma fixação. Curativos simples são basicamente esses 3 passos. Agora, existem também os curativos complexos. Como é que são esses curativos complexos? Primeiro, curativo complexo ele tem 5 passos, diferente do simples que só tem 3. Então, quais são os passos de um curativo complexo? Primeiro, eu vou retirar o curativo anterior e eu vou avaliar esse curativo, eu vou olhar para ele, eu vou avaliar muito bem coloração, quantidade de exudato, tecidos presentes, enfim. Segundo passo, eu vou realizar a limpeza do leito da ferida. Então, ali na limpeza, eu vou usar soro fisiológico ou água filtrada ou uma solução de limpeza, um sabonete para limpeza. Depois da limpeza, no curativo complexo, eu tenho um terceiro passo que é o desbridamento mecânico ou desbridamento instrumental. Então, a ferida complexa, ela me exige que eu faça o desbridamento de tecido inviável no leito da ferida. Depois da etapa de desbridamento, eu tenho ainda a possibilidade do uso de uma terapia adjuvante, um laser, um ozônio, a terapia hiperbárica, a terapia por pressão negativa, que acaba sendo também a colocação da cobertura, enfim. Eu posso usar uma terapia adjuvante no 4º passo. No 5º passo, eu vou aplicar a nova cobertura e ocluir com a cobertura secundária e um material de fixação. Então, tá vendo que aquilo que eu falei lá no começo, de que você precisa de uma informação prévia antes de chegar no paciente, isso também vai te ajudar a entender se você vai para casa da pessoa realizar um curativo simples ou um curativo complexo. Uma outra coisa que vai uma informação que você precisa para te nortear é se essa ferida é de pequeno, médio ou grande porte. Para quê? Para que você saiba a quantidade de material que você vai precisar levar, tá? Então, além de saber de tudo isso,
Sabendo de tudo isso, a gente vai então agora para a montagem de fato da nossa maleta. Brenda, precisa ser uma maleta específica hospitalar? Não precisa. Você pode ter uma mala daquelas de viagem, inclusive, daquelas de bagagem de mão. Eu acho excelente quando você anda com muita coisa, né? Não tem problema nenhum. Se você faz a higienização correta, né? E de preferência que ela tenha material lavável por dentro, que você possa lavar e usar também álcool 70%, tá? Então, o que que você vai precisar colocar dentro da tua maleta? Falei do álcool, né? Precisa levar álcool, isso aí eu não preciso nem dizer, a gente precisa andar com álcool. Álcool a 70% líquido para usar em superfície, álcool gel para usar nas mãos. É muito importante ter também papel toalha para você poder utilizar esse álcool 70, papel toalha, algodão, enfim. Você vai precisar de cuba, ou de uma bandeja para você dispor os seus materiais. É interessante que tenha. É obrigatório, Brenda? Não é. Mas lembra que eu falei no início que você vai encontrar diversos ambientes, né? Eu lembro de um paciente que eu quis atender num consultório e ele disse que não queria. Ele era de uma outra cidade, ele estava aqui na minha cidade só para fazer um procedimento cirúrgico e ele me chamou para atendê-lo numa pensão. Então imagina, um quarto de pensão minúsculo, que só tinha uma cama e uma mesa de madeira que ele estava usando para se alimentar em cima. Então assim, é interessante que você tenha sim uma bandeja pequena, pelo menos para você dispor o seu material estéril, abrir seu material estéril, seus pacotes estéreis em cima, tá? Então uma bandejinha, uma cuba rim, luvas. E aí entra aquela velha polêmica, luva de procedimento ou luva estéril? Depende do protocolo que você vai seguir. Lembra que eu falei lá atrás da maleta mental, do protocolo que você tem que ter? Qual é o protocolo que a Ruth vai usar no consultório dela? Qual é o protocolo que a Cristiane vai usar? Talvez a Cristiane use um protocolo de curativo limpo e a Ruth usa um protocolo de curativo estéril. Quem é que tá errado? Nenhuma das duas, tá? A literatura diz que tanto curativo limpo como curativo estéril, eles podem sim ser utilizados na realização de curativo. Então, assim, depende do que você vai querer fazer, tá? Na minha prática profissional, eu uso curativo estéril em ferida operatória. Eu uso curativo estéril sempre que a ferida não está infectada e ela tem alguma probabilidade de infeccionar. Aí eu uso luva estéril. Quando não, quando é uma ferida infectada, uma ferida crônica, não tenho problema nenhum em utilizar luva de procedimento. Então, quando você usa luva estéril, você precisa de um par de luva estéril e um par de luva de procedimento. Quando você usa luva de procedimento, você pode ter no mínimo 2 pares de luvas de procedimento, porque aí você usa um par para retirar o curativo anterior, o curativo sujo, desprezar o material e limpar o leito da ferida. Depois você calça o outro par de luvas. Da mesma forma, se você for usar a luva estéril, você calça as luvas de procedimento, faz a limpeza da ferida e depois calça a luva estéril para manusear a cobertura estéril e aplicar no leito, fazendo o novo curativo, tá? Sem problema nenhum. Soro fisiológico a 0,9% ou água filtrada. Socorro, Brenda, como assim? Você pode usar água filtrada no seu curativo, vai depender do seu protocolo. Se você usa um protocolo estéril, não faz sentido não usar o soro fisiológico. Se você usa a técnica limpa, você pode sim utilizar água filtrada. Do mesmo jeito, eu, Brenda, opto por usar o soro fisiológico em feridas não infectadas, em feridas potencialmente contaminadas. Agora, quando é uma ferida que está infectada, eu uso sem problema nenhum a água filtrada na ausência do soro fisiológico.
todas essas escolhas, gente, tudo isso que eu tô falando de escolher o curativo simples ou o curativo estéreo, isso vai impactar na tua precificação. Depois a gente vai ter uma aula para falar sobre isso, certo? Mas hoje é para falar de material. Mas esse negócio de dizer, eu vou escolher a água filtrada, a luva de procedimento, tudo isso impacta na tua precificação. Então, lá no teu protocolo, quando tu vai montar o teu protocolo, tu precisa pensar nisso. Eu vou baratear o meu curativo ou eu prefiro fazer um curativo estéreo, um curativo 100% que vai garantir que vai ser outro valor. Então, depois a gente conversa mais sobre isso aí, tá? Sabonete com PHMB. Presta atenção no que eu vou falar agora. Eu vou até me aproximar da câmera, vocês vão ver minha sobrancelha horrível. Gente, não faz sentido em pleno século 21, em pleno 2022, um enfermeiro que trata ferida e não tenha um sabonete com PHMB. Não faz sentido, não tem justificativa, não quero ouvir um ar. Não faz sentido. O enfermeiro que trata ferida não tem um sabonete com PHMB. Tem que ter um sabonete com PHMB. Tem que ter. Ponto final. Tá? Então, você vai fazer seu curativo, bota teu pielçanazinho lá na bolsa. Tem que ter. Ou o sabonete, ou a solução, pelo menos. Professora, precisa usar os dois? Não precisa. Não precisa. Tá? Usar os dois no mesmo curativo não tem nenhuma... o nível de evidência não é tão alto de que se eu usar sabonete e solução no mesmo procedimento vai ter um potencial elevado do PHMB. Não tem isso. Então, se você só tem o sabonete, usa o sabonete. Se você tem sabonete e solução e você percebe que tem muito biofilme aderido no leito da ferida, faz os dois. E faz desbridamento mecânico nesse leito aí, tá? Mas não deixa de usar sabonete com PHMB. Tem que ter, ok? Mas aí eu vou usar o mesmo sabonete no paciente A, no paciente B. Não tem problema nenhum. O fabricante diz, abriu o produto, você pode usar aí por 3 meses. Tem fabricante que garante que você pode usar ele por 3 meses, que ele garante a esterilidade do produto. Então, não te preocupa com isso aí, não. Tá? Você vai precisar de gases. Quantidade de gás, professora, vai depender. É um curativo pequeno, médio ou de grande porte. Tá? Então vai variar. Quantos pacotes de gases você usa num curativo pequeno? Só um. Então, só um pacote de gases. Quantos você usa num curativo médio? 3 pacotes de gases. Quantos você usa no curativo 10 pacotes de gás? 8 pacotes de gás? Depende, né, da ferida. Então, você precisa fechar bem no teu protocolo, quantos pacotes você vai usar para cada tamanho de ferida. E aí, quem é empresário que tá aqui sabe, a gente tem que ter cuidado com prejuízo. Então, eu uso 3 pacotes no curativo médio. Aí tu chega lá, a ferida é média. Mas aí tu abriu os 3 pacotes de gás e tu só usou 1. Cuidado, né? Com desperdício. Então, a gente tem que ficar atento a isso aí. Mas reserva de gás a gente sempre tem que ter, cara. Na maleta tem que ir o máximo de quantidade de gases que você puder, porque a gente pode ter imprevistos também. Esparadrapo, micropore e filme transparente. Brenda, tu não falou ou, tu falou i. Pois é, tem que ter os 3. Tem que ter os 3. Ai, Brenda, pelo amor de Deus, eu não tenho dinheiro para comprar os 3, eu não vou... Calma. Não é que você vai usar os 3 no paciente, tá? Não é que você vai usar os 3. Mas imagina, tu leva esparadrapo, só esparadrapo. Aí tu chegou lá, o paciente diz assim, eu esqueci de te dizer que eu sou alérgico a esparadrapo. E é muito comum, tá? Paciente ser alérgico a esparadrapo. E aí, o que tu vai fazer? Seu Francisco, desculpa. E agora? Vamos deixar sua ferida aberta, porque eu não tenho outra coisa pra cobrir sua ferida. E o senhor é alérgico, né? Então, não te custa nada você levar... Assim, lógico que vai custar um dinheiro, né? Mas
Lógico que vai te custar dinheiro, mas você vai ser pago por isso, né? No curativo. Então, leva os 3. Leva pelo menos esparadrapo e micropore. Mas é interessante que você tenha pelo menos 3 possibilidades de fixação. Eu sou fãzaça do Ipafix. Ipafix é maravilhoso. Não adere tanto quanto o esparadrapo, mas também não fica saindo tanto quanto o micropore. Eu acho maravilhoso o Ipafix. Filme transparente também é muito bom para idosos, né, que tem a pele muito sensível. Enfim, mas é interessante que você tenha variedade de possibilidade de fixação. Atadura de crepom, claro, quando for necessário, né, a gente precisa ter atadura. Lâmina de bisturi. Tu vai fazer desbridamento como? Se tu não tiver uma lâmina, se tu não tiver uma pinça. Então tem que ter lâmina de bisturi na tua maleta. Pelo menos 15, pelo menos uma 11 ou uma 15 ou as duas, tá? Mas tem que ter lâmina de bisturi. Me perguntam muito sobre material para esterilizar. Gente, não precisa ter um arsenal de material, não, tá? Não precisa ir amanhã na distribuidora e comprar um arsenal. Calma, não precisa. Você pode ter uma pinça anatômica, uma pinça Kelly e só. Tem gente que gosta da dente de rato, há quem prefira a dente de rato, né? Eu gosto muito dela também, quando tem aquele esfacelo que tá saindo assim, mas que tá aderido, que tu vai puxando com a dente de rato, é muito bom, tá? Você precisa de saco de lixo, um saco de lixo para lixo comum, um saco de lixo para lixo infectante, e aí depois a gente vai ter aula para falar sobre como transportar esse lixo, né, do domicílio para o local enfim, o local final, né, desse lixo. Mas contanto que você não misture lixo infectante com lixo não infectante e um material, uma caixa de pérfuro cortante você precisa ter, né? Hoje o mercado tem aquelas caixas pequenas de pérfuro cortante. Você vai precisar também de coberturas. E aqui é onde entra a grande polêmica. A galera quer começar a tratar paciente com ferida e quer levar o mundo todinho de cobertura. Quer logo chegar lá na Ótima. Não sei se a Luísa tá aqui ainda, acho que não, acho que ela saiu. A Luísa trabalha na Ótima aqui em Teresina. O pessoal quer chegar lá na distribuidora e quer zerar o estoque de cobertura, levar para casa. Calma, calma, filho de Deus. Não vai pegar esse prejuízo para ti não, em nome de Jesus. Presta atenção. Anota isso que eu vou falar. Quem tá anotando o que eu tô falando nessa live, anota isso aqui. Você pode ter pelo menos uma cobertura de cada categoria. Então, eu dividi as coberturas no meu protocolo em 5 categorias. Coberturas absorventes, coberturas que oferecem umidade, cobertura que faz desbridamento atolítico ou enzimático, cobertura antimicrobiana e cobertura hemostática, que para sangramento. Então, se você tiver pelo menos uma cobertura de cada categoria dessa, tá ótimo. E, para nossa alegria, que eu adoro isso, meus alunos sabem que quando eu falo disso na aula, eu falto pular de alegria, de emoção, porque eu acho isso fantástico. Tecnologia. O mercado oferece coberturas que fazem mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então eu não preciso talvez ter uma cobertura absorvente, uma cobertura antimicrobiana, uma cobertura. O mercado oferece uma única cobertura que faz tudo isso ao mesmo tempo, que é hemostática, que faz desbridamento e que é absorvente. Tá entendendo? Então, assim, sejam inteligentes, pensem de forma estratégica. Ah, essa cobertura faz desbridamento e ela oferece umidade ao mesmo tempo. Eu preciso dessa cobertura no meu protocolo. Essa outra cobertura é absorvente, é antimicrobiana e faz desbridamento. Eu preciso dessa cobertura no meu protocolo. Essa outra cobertura é hemostática e eu posso colocar ela em ferida cavitária. Eu preciso dela no meu protocolo.
e ela estar no seu protocolo, significa que você precisa comprar ela e guardar no armário da tua casa? Não, filho de Deus. Você pode, no primeiro atendimento, é o momento que você vai fazer a tua consulta de enfermagem, que você vai fazer tua anamnese, teu exame físico, determinar teus diagnósticos, né? Planejar o teu atendimento, o teu tratamento e fazer a tua prescrição. Ali você vai dizer para o paciente, olha, de acordo com a minha avaliação, a sua ferida precisa de tal cobertura. Eu não tenho ela aqui, mas eu posso trazer no próximo atendimento ou eu posso prescrever para você comprar onde você quiser. Eu gosto de dar essa opção para o meu paciente quando no começo, né, agora que eu não tenho clínica, eu não tenho consultório, mas eu atendo em domicílio, não vejo problema nenhum e eu tenho um resultado excelente fazendo assim, oferecendo para o paciente essa possibilidade. A maioria dos pacientes querem que eu mesma compre e leve a cobertura no atendimento. Mas você pode dar essa opção para ele. Às vezes o paciente já compra, como eu já tive pacientes, né, que já tinham o hábito de comprar numa determinada distribuidora, eu prescrevi e ele foi lá e comprou a cobertura. E no próximo atendimento eu fui lá e apliquei a cobertura para ele. Então, nada impede que você faça dessa forma. Se você não tem dinheiro inicialmente para investir, comprar cobertura, é a melhor coisa que você faz. Você não toma prejuízo e você consegue colocar em prática o teu protocolo tranquilamente, tá bom? Teve uma pergunta aqui da Laurilene, perguntou: ferida e úlcera venosa, arterial e mista são dolorosas. O que você indica para fazer o desbridamento mecânico? Principalmente úlcera arterial dói muito. Então, assim, os pacientes, quando a gente atendia aqui no ambulatório de feridas do SUS, né, as enfermeiras do ambulatório costumavam já pedir para os pacientes fazer uso de analgésico antes, né, prescrito pelo médico, claro. Existem analgésicos tópicos também no mercado. Eu posso até colocar depois nos stories umas fotos. A gente pode usar analgésico tópico, inclusive xilocaína. Não tem problema nenhum utilizar xilocaína ao redor ao redor do local do desbridamento. Até porque no tecido inviável não dói, né? Quando você passa o bisturi, no tecido inviável não dói. O que dói é ao redor, que é onde está o tecido viável que está sofrendo inflamação. Então, a gente pode usar analgésico tópico sim, tá bom? Bom, gente, sobre materiais do que levar no atendimento, é isso. Eu vou colocar todos esses materiais que eu citei lá no grupo do Telegram, tanto como os passos, né, do curativo simples e do curativo complexo, para quem quiser ter, né, para anotar e, enfim, levar para a vida, tá bem? Tem um outro material que eu esqueci de falar aqui agora, porque eu não anotei no meu Word, mas materiais de sinais vitais. O enfermeiro não pode andar sem material de sinal vital, tá? Estetoscópio, esfigmo, termômetro, oxímetro, glicosímetro também, quando a gente vai atender paciente diabético, principalmente, ok? Esses são os materiais básicos, tá? Básicos. Ah, laser, não sei o que. Calma, não. Isso aqui é o material básico, tá bom? Terapia adjuvante, depois a gente vai ter uma aula para falar sobre elas. Eu tenho uma opinião bem peculiar sobre terapia adjuvante. Tem muito enfermeiro achando que precisa ter laser, que precisa ter ozônio para atender, e não é necessário. É bom ter? Sim, porque as terapias existem e elas são excelentes e elas aceleram a cicatrização. É necessário e determinante para atender paciente com ferida? De jeito nenhum, tá? Então, beijo, obrigada pela presença de vocês e a gente se encontra nas próximas. Até mais. Dúvidas, pode mandar lá no direct.